que é inovar? As pessoas pensam que inovar é algo tecnológico, é colocar um software novo. Inovação não é isso. A inovação também é isso. Mas ela não é só isso. Inovar é ter um horário de trabalho diferenciado, é ter um ambiente de trabalho diferenciado para os colaboradores. Inovar é tratar, muito importante isso, ver como é que o gestor daquela equipe está tratando a equipe. E isso faz parte do trabalho do diretor. Isso faz parte do cara que está lá em cima. Porque se a pessoa diz assim, aquele time não está funcionando, demite o time todo. O problema às vezes não está nas 20 pessoas do time, mas está no líder administrando aquele time. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MotiveCast. E você que nos acompanha sabe que o objetivo é ajudar a você a desenvolver os 3 pilares mais importantes da sua vida: o pilar profissional, o pilar social e o pilar emocional. E a gente faz isso trazendo pessoas aqui que têm uma experiência e uma história de vida muito impactante. Pessoas que, é claro, super inteligentes, que vão agregar nesses pilares que são importantes para o nosso desenvolvimento, seja ele qual for. E hoje eu estou com um convidado aqui super especial. A gente teve a oportunidade de se conhecer e precisava se conhecer para que isso acontecesse, porque talvez a mensagem dele precise chegar a quem precisa escutar. Hoje eu estou aqui com Albi Azevedo. É engraçado esse nome porque Albi, talvez eu diria que seja um codinome ou um apelido para o nome verdadeiro, e ele tem tanta experiência e tanta bagagem que, se eu fosse falar aqui, talvez daria um livro com a quantidade de páginas que tem esse livro aqui que ele escreveu, que a gente vai falar um pouco, mas eu vou deixar ele se apresentar. E primeiramente, Albi, seja bem-vindo. Prazer. Obrigado por aceitar o convite. E agora está com você. Se apresenta aí para quem ainda não te conhece, dessa nossa audiência, e fala um pouco sobre essa sua experiência de vida aí, para que a gente possa entender um pouquinho mais quem é o Albi. Então, eu sou Albi Azevedo, prazer em conhecer todo muita aqui. Foi muita gentileza você ter me chamado aqui para o podcast. Na realidade, eu vivo no mundo de empreendedorismo há tantos anos que eu já não consigo nem me lembrar mais quando começou. Eu acho que eu ainda era pequeno, porque quando eu era bem pequeno eu ganhei uma caixinha. E é muito antigo isso, né? Porque eu sou uma pessoa que já tem um pouco de idade, então eu ganhei uma caixinha que as meias vinham naquela caixinha. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer com essa caixinha? Eu vou começar a colocar dinheiro de papel nessa caixinha. Eu comecei a colocar notinhas dentro daquela caixinha. Eu era fã do Tio Patinhas. Tanto é que, se você for em um dos meus escritórios hoje, você vai ver imagens que eu pedi para fazer do Tio Patinhas em várias situações diferentes. E eu me lembrava da moedinha número 1 do Tio Patinhas. Mas veja bem, o Tio Patinhas era um personagem da Disney que tinha muitas características boas e ruins, mas a aventura sempre foi o grande tchan da vida do Tio Patinhas. E aí eu comecei a guardar o dinheirinho dentro daquela caixinha. Um dia meu pai se surpreendeu, porque disse assim, meu filho, eu tenho que comprar não sei o que lá. Eu disse, pai, eu tenho um negócio numa caixinha que talvez ajude. Aí quando ele chegou, eu tinha uma fortuna naquela caixinha de dinheiros que eu estava ganhando. E ali eu comecei a minha vida empreendedora. Só que a vida do empreendedor, ela é difícil, mesmo você sendo criança, você sendo adolescente, você sendo adulto ou sendo uma pessoa de mais idade. Veja bem, eu comecei a viver alguma coisa diferente na minha vida. Conforme o momento de empreendedorismo foi acontecendo, eu comecei a descobrir que tinham alguns flaws, algumas falhas no sistema. E aí, eu tive uma vida em que eu comecei como escritor de uma editora me contratou. Mas essa percepção veio depois da fase da infância? Sim, logo na infância já começou a sentir alguma coisa que estava diferente. Por quê? A minha caixinha esvaziou, gente. O dinheiro foi Era hora de embora. encher de novo. Era caos, eu tinha que fazer aquilo novamente ser preenchido, eu tinha que fazer alguma coisa para aquilo ser preenchido. E aí, eu comecei, meu avô era um empresário, eu fui convidado para trabalhar no escritório da fábrica do meu avô, e eu comecei a entender que tinha muitas coisas acontecendo dentro do meio empresarial. Só que eu não queria trabalhar para a família, eu queria seguir a minha carreira. Eu era uma pessoa que adorava idiomas, eu acabei me formando
em literatura, eu acabei tendo uma oportunidade de ser convidado para trabalhar numa editora. E é uma editora que fazia livros de idiomas. E lá eu comecei a minha carreira de escritor. Então eu fui escritor contratado durante mais de 10 anos, e ali eu comecei a colocar nos livros, porque os livros eu fazia a história do livro. Eu Uhum. conseguia colocar a minha experiência de vida na história. E eu me identifiquei muito com Calvin. Eu não sei se você se lembra de uma tirinha que era Calvin and Hobbes, que era um Sim, tigrinho sim, sim, e sim, ele eu um lembro sim. garotinho. Me identifiquei muito, e aí a editora entrou em contato com o autor do Calvin, e eu fui o primeiro escritor a poder usar as tirinhas do Calvin Cara, eu para. acho que inclusive eu sou. Nós, né, que estamos aqui nessa sala, somos as últimas gerações que conhecem essa. Lembra que vocês estão Conhecem, falando. sabe o que é tirinha. Aham, é verdade, vocês estão falando com um caos antigo. Então vamos lá. O que aconteceu que eu consegui? Porque antigamente os livros, os jornais, eles tinham tirinhas. Foram os primeiros comics que Uhum, aconteceram. E aí eu comecei a trabalhar com essas tirinhas, começou a ser um bom sucesso, e a partir uhum. dali eu recebi um convite para trabalhar em marketing, porque os livros eram praticamente uma coisa de marketing, montava, tinha design, eu preparava tudo na editora, eu tinha total autonomia. Aí eu acabei sendo convidado para trabalhar na Confederação Brasileira de Futebol, olha só, no Instituto de Assistência ao Futebol Brasileiro. Era um instituto da CBF que cuidava das escolinhas de futebol, e era uma iniciativa na época de um presidente chamado Ricardo Teixeira e do presidente da FIFA, João Avelange, que estava sempre junto. Uhum. Então, o meu diretor foi o Zico, o Roberto Dinamite, que já faleceu. Então, eu tive ali aquele momento do início do Ronaldinho, né? Do início ali do Romário. Foram momentos em que as estrelinhas começaram a aparecer. Então, eu tive uma vida de marketing dentro da CBF, do Instituto de Assistência ao Futebol Brasileiro, que culminou com o Museu de Futebol, que foi até um sucesso, e depois Uhum. saiu das nossas mãos e foi para o mundo. Ali eu ganhei a minha base de marketing. Então você vê, já era escritor, ganhei minha base de marketing e descobri ali mais ainda de coisas empresariais. Aquele cara da caixinha do dinheiro começou a descobrir que dinheiro podia vir de outros lugares, fazendo coisas completamente diferentes. Então você vê só, dos livros didáticos a chegar no momento de você trabalhar no futebol e trabalhar nessa administração do que era levar o futebol à criança. E coisas totalmente aleatórias, eu diria, né? Aleatória, mas veja bem, eu tinha uma coisa muito interessante nisso, que foi a oportunidade de você trabalhar com pessoas necessitadas. O trabalho naquela época não era muito entendido, que tinha muita briga entre Juca Kfouri e o Dr. Ricardo Teixeira, mas foi um momento muito complicado do Brasil, mas a gente ganhou muita felicidade com o futebol brasileiro ali. E aí eu comecei a descobrir coisas dentro daquele lugar, empresariais. Foi aí que eu decidi sair fora e abrir minha própria empresa. Foi aí que começou o caos de verdade, porque ser empreendedor, principalmente no Brasil, é caos. Você tem imposto, e se você é um cara honesto e você quer realmente fazer a coisa bem feita, você percebe que fica bem pouquinho para você. Uhum. Mas o sucesso das empresas é a honestidade, é o trabalho sério e é o relacionamento ao cliente. Então, descobri uma coisa, que não só o cliente final é o teu cliente, mas os teus colaboradores, os teus funcionários. O teu primeiro cliente é quem trabalha para você. E aí eu comecei a descobrir uma coisa interessante ali. Eu descobri que as empresas, elas não estavam preparadas para entender que seus funcionários eram os seus primeiros clientes. E aí eu fiz uns trabalhos também para a Ernst Young, eu fiz uns trabalhos com o falecido presidente da Ernst Young, Júlio Sérgio Cardoso, que era um dos maiores contadores brasileiros, um cara incrível, e acabei descobrindo coisas que as pessoas não viam. Eu acabei descobrindo que você não pode lidar na sua empresa Uhum. com os colaboradores olhando eles de frente. Todo mundo fala, olha no fundo dos olhos das pessoas, se mostra, claro, mas dentro de uma empresa você não pode fazer só isso. Você tem que flutuar e começar a olhar as coisas de cima. Foi aí que eu comecei a perceber
que o caos estava presente. Foi aí que eu comecei a perceber falhas no sistema. Porque quando você vê as pessoas de cabecinhas, de cima, e você vê aquelas cabecinhas se movimentando, você começa a perceber que algumas estão no lugar errado, fazendo coisas erradas, e você não tem uma visão quando você está no mesmo plano. Foi aí que começou o caos ser percebido por mim. Eu disse assim, peraí, tem alguma coisa que está acontecendo que, na minha vida, sempre que acontecia uma coisa, uma desgraça, uma troca, uma coisa terrível, uma oportunidade vinha em seguida. Tinha uma oportunidade por trás. Exatamente. Inclusive, eu vou até te interromper, mas porque eu preparei uma pergunta aqui e vai de encontro a isso que você está falando. Eu acho que Vamos você lá? vai até conseguir seguir essa sequência da sua fala aí. A gente percebe que as pessoas têm. Eu não sei se é um erro, mas tentar organizar tudo Uhum. de uma forma muito certinha. E as pessoas utilizam o nome de organizar naturalmente. Aham. E aí, dentro de um caos, e aí o caos que você fala pode ser algo direcionado à nossa vida pessoal, pode ser à nossa vida profissional, pode ser espiritual, não importa. Mas aquela dificuldade, quanto mais a gente tenta organizar, quanto mais a gente tenta arrumar, acaba dando mais problema ainda. E eu queria que você, dentro dessa sua fala, trouxesse isso pra gente. Como é que dentro desse cenário, como é que a gente faz para enxergar algo de cima e que eu possa ter uma noção mais clara sobre o que está em jogo naquele momento? Sim, é porque o grande problema é que as pessoas tentam organizar as empresas. Elas começam a pensar nos departamentos, nas ações dos departamentos, nas coisas que estão acontecendo na empresa e tentam organizar a empresa. Enquanto a organização começa dentro da cabeça do seu colaborador. Você primeiro precisa cuidar da saúde mental, do consciente emocional daquela pessoa. QI é incrível. Você tem pessoas com QI alto, com capacidades incríveis, mas se você tiver essas pessoas com o seu consciente emocional planificado ou que ele esteja passando por dificuldades, você não vai conseguir organizar nenhuma empresa e nenhum departamento. Então, por isso que hoje em dia a saúde mental é a coisa mais importante. E eu vou te contar uma história sobre isso. Eu estava cuidando da minha mãe doente, sem poder desenvolver nada, sem poder trabalhar, quando eu acabei escrevendo e participando da construção de 2 vídeos que acabaram saindo do quarto ao Emmy nos Estados Unidos em 2019. Então, houveram 2 indicações para o Emmy para 2 trabalhos que eu estava trabalhando sobre saúde mental. E eu não sou psicólogo, eu sou apenas um observador. E é nisso que eu me posiciono. Eu escrevi um livro em que eu sou observador. E se você observar as pessoas, você consegue tudo na sua vida. Você consegue ganhar no poker, porque o poker, se você pensa que é habilidade só no jogo, não, é a habilidade de você ler o seu oponente. Ele está blefando? Ele tem boas cartas? Eu não tenho? Porque com péssima mão você pode ganhar milhões de dólares. E isso está, inclusive, no livro que eu escrevi sobre esse assunto, tem um capítulo só para poker. Mas voltando à sua pergunta, a questão de você organizar a empresa, você tem que começar pelo colaborador. Você tem que começar pela pessoa. Sempre assim, lembre-se, pessoa, organização, resultado. Porque se você não começar pela pessoa, você não vai chegar ao resultado. Veja bem, saúde mental. Eu acredito que hoje você pode até me falar mais sobre isso. Tem até alguma lei ou alguma questão sobre saúde mental. Da NR1. Tá vendo? E que é necessário que você cuide disso e se preocupe com isso. Então pense sempre assim: como está meu colaborador? Como é que ele está em casa? Por exemplo, você tem uma diretora fantástica que engravida. Qual é o default? A minha diretora está grávida, vai cair a produção, vai ficar 5 meses em casa, não sei nem se volta. Gente, não é assim. Eu tenho uma diretora numa das minhas empresas que tem uma posição privilegiadíssima. Ela engravidou e ela não quis ficar em casa. Ela saiu para ter o filho e depois voltou. E eu disse, Ivan, você tem direitos, você precisa cuidar. Ela disse assim, a minha saúde mental está aqui trabalhando. Eu estou bem aqui. Então, quando você cuida de um colaborador dessa maneira, e não, it's not about money, não é sobre dinheiro, é sobre o carinho, a posição que você dá, a autonomia, e aí você começa a ver que aquela pessoa está performando bem. Correção tem sempre. Tem um termo para isso. A gente chama isso dentro do mercado corporativo de intraempreendedorismo. Uhum. É a pessoa que empreende no CNPJ do outro. Quem fala muito Exatamente. disso é o Geraldo Rufino, né? Uhum. E
isso é interessante e me fez lembrar agora de uma conversa que a gente teve, em que você falou sobre uma. Eu não sei bem se pode se colocar como o nome teoria, mas era aquela teoria de 11 horas da manhã. Aham, E eu queria que você falasse isso, porque dentro de uma pessoa que está vivendo esse caos, aham. talvez essa teoria se encaixa perfeitamente, né? Eu vou te dizer que essa teoria se estica até um pouquinho mais, porque aconteceu comigo, e eu estava na editora, que eu te falei que eu fiquei muitos anos lá, mais do que uma década, e teve uma época em que o dono da editora, depois de ter me dado um grande projeto, me chamou. Aí ele chegou e disse assim: Olha só, eu estou tendo um problema com você. Não só a partir até as 11 horas você não faz nada, você não faz nada o dia inteiro. Aí, porque eu estou aqui há praticamente 4, 5 meses sem produção. Eu disse assim: É claro, é muito simples, eu posso lhe explicar claramente o que está acontecendo. Aí ele olhou para mim, assustado, com a diretora ao lado. Veja bem, um grande homem corporativo, um cara que foi o dono da maior franquia brasileira nos anos 80. E o que que aconteceu? Ele chegou para mim e disse assim: é, então você está dizendo que você está me devendo seu salário nesses meses todos? Eu disse: Não, não. Eu estou lhe dizendo que o senhor está me devendo férias há 4 anos. Aí ele parou e disse assim: Como assim férias? Sim, eu sou um contratado, trabalho dentro da editora e há 4 anos eu não tenho férias. Impossível. A gente dá férias para todo mundo. Aí mandou checar lá no departamento pessoal, e o departamento pessoal: Não, isso é impossível, não é possível. Quando chegaram lá, falaram assim: Ele não tem férias há 4 anos. Então eu disse para ele assim: Eu dou login no computador, passo o dia esperando a hora passar, dou logout e vou para casa, porque eu não tenho inspiração nenhuma para escrever. E aí se reverteu tudo. Ele chegou e disse assim: Não, a partir de agora você vai tirar 4 meses de férias, vai ganhar mais um mês, vou remunerar você totalmente e depois você volta para fazer o primeiro home office que eu acho que eu ouvi na minha vida que existia. Porque eu comecei a fazer home office, isso no início dos anos 90, 89 para 1990. Ninguém pensava nisso. Ninguém pensava no home office. E aí, em 2000, foi que isso se estabeleceu mais claramente, há mais de 20 anos atrás, 26 anos atrás. Mas eu digo para você, essa questão de você começar a trabalhar às 11 horas é praticamente igual a um carro a álcool. Antigamente, você tinha que ligar o carro a álcool e esperar ele Esperar ele durante esquentar, meia hora aquecer, esquentar, aquecer, para você sair, e mesmo assim mequetrefemente, né? tremendo, querendo morrer. Exatamente, tremendo, querendo morrer. Então, é importante os empresários entenderem que começa no funcionário. E aí eu vou relacionar isso para você no caos. Porque quando a empresa começa a ter problemas, é aí que está a oportunidade. É aí que está o crescimento da empresa. Mas como é que você pode falar isso? A minha empresa está entrando em problemas, eu estou começando a ter prejuízo. Não, eu vou contratar uma pessoa melhor, uma pessoa mais cara, eu vou começar a fazer uma coisa diferente, porque eu preciso colocar mais dinheiro. E às vezes não é isso que você precisa. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de mais atenção no que está acontecendo. Por isso que eu te falei que eu saio daquele plano e vou para Uhum. cima e vejo por cima. Eu chamo as pessoas nas empresas que eu tenho de mini incs. Elas são incorporadas, são incorporated, são mini corporations. E o que que eu faço? O que eu faço com eles? Se é que existe a palavra incorporations, né? São mini corporations dentro da corporação maior para desenvolver uma coisa melhor. Então, eu trato cada um como uma empresa, Uhum. independente se ele esteja na CLT, na tua folha de pagamento, não importa. Ele é uma empresa. Por quê? Ele tem casa, ele tem vida familiar. A coisa mais importante você diz assim: você é louco. Eu penso na medicação. Eu penso naquela vovozinha que você sustenta. Por que eu penso isso? Porque em casa você, com o teu salário, você paga os remédios, você paga plano de saúde, você ajuda pessoas que são silenciosas. Ninguém vai saber que você está ajudando uma vovozinha que está doente. E é aí que é a visão que o empreendedor tem que ter. Ele tem que chegar ali naquela pessoa, entender o problema daquela pessoa e oferecer a ela o melhor para ela que entregue o melhor. Lembre-se sempre, você troca dinheiro por tempo. Você paga a pessoa te dá o tempo dela. Agora, se isso feito só flatmente, dá dinheiro e ela te dá tempo, você não tem resultado. Você tem que dar inspiração. Eu estou te dando dinheiro para você inspirar a sua vida, para você fazer a sua vida melhor. E ela te faz o seguinte: eu vou te dar o meu tempo para te melhorar o teu business, melhorar a tua empresa. Então é assim que eu enxergo os problemas. E eu digo o seguinte: quando você tem um caos, você tem que lembrar que caos ele só é desordem se você não entender
a regra do jogo. E é isso que está, inclusive, na capa do meu livro, né? Caos parece desordem até que você entenda a regra do jogo. E isso não é só na corporation, não é só na sua empresa, é na sua vida pessoal. Quantas vezes aquela namorada te deixou e você, eu vou me matar, eu não aguento Quem viver. nunca? Quem nunca, né? Quem nunca? E quem nunca teve uma vida melhor com uma mulher mais conectada àquela pessoa, filhos lindos, maravilhosos? Quem nunca teve isso? Então, eu digo para você, a vida de todo mundo é baseada no caos. Gente, isso vai ser tema no meu terceiro livro, eu vou dizer para você. Deus fez o universo no caos. Se você tentar entender a criação do universo e por que nós estamos aqui. Exatamente o terceiro planeta, a distância certa do Sol, a água que a gente tem aqui dentro e a possibilidade de ter vida. Ontem, e é bom que vai ficar datado aqui a nossa conversa, mas ontem foi anunciado que descobriram um planeta muito próximo Ah, eu vi isso aí. Eu sou meio curioso à Terra, né? nessas coisas. Ou seja, 150 anos-luz daqui. Gente, 150 anos-luz é Será que nada. eu não sei se eu vi foi 650. A não ser que é Anos-luz? anos-luz. Não, eu li 150, mas você pode checar isso, vocês podem checar isso. Veja bem, Mas é bom, é longe pra caramba. sim, é longe, mas vamos pensar numa coisa. Se vocês, por exemplo, estiverem assistindo History Channel e vendo quais são as tendências que estão acontecendo, no segundo livro, que eu vou explicar mais ou menos o que eu escrevi no primeiro livro, para explicar a sequência no segundo livro. Eu falo sobre um tal de Mister Caos. E eu falo sobre ele ter descoberto essa questão caótica na natureza e ele ser um algoz da inteligência artificial que está fazendo com que o mundo mude. Hoje em Uhum. dia, você acelera a tua vida com a inteligência artificial se você souber usá-la. Só que existe aquele medo, né? Sim. Bob Goddard escreveu, que foi um dos caras da Google, que a gente tem que respeitar isso, porque a gente está vendo que a inteligência artificial pode tomar proporções. Isso é aquelas coisas que vêm do filme Exterminador do Futuro, Aquelas coisas meio futurista. futurista e tal, mas que são simplesmente pré-visões do que poderia acontecer no futuro por pessoas geniais, escritores geniais. Você vê Jules Verne, nunca teve acesso às informações que ele colocou nos livros dele, e você vê que o Jules Verne foi um visionário incrível, e assim com todos os outros autores de ficção científica que estão por aí. Então, hoje em dia, se você pensa em 150 anos de luz e eu falo que é pouco, você vai dizer assim, você está louco, a gente não está chegando nem na velocidade da luz, mas pensa o seguinte, o próprio Elon Musk está na Neuralink fazendo estudos sobre pegar o teu hardware, o teu software, o que está no teu cérebro e passar para outro, ou passar para um hardware. São chips neurotransmissores, né? E Negócio a assim. ideia seria pegar o que você tem no teu cérebro e ser distribuído para híbridos no futuro. Tem até uma ideia de que Meio Avatar isso. tem até uma ideia de que os extraterrestres que chegam à Terra, né, eles são, na realidade, híbridos que têm essa consciência que vem. E eu acho o seguinte, eu acho que, de verdade, quando você tem o estudo da impressora 3D, quando você sabe que a impressora 3D com insumos orgânicos pode começar a construir robôs híbridos, você pode entender que o cérebro de um cientista pode passar para um híbrido que vai viajar 50 anos e pode ser feito um upload, um upload para outro híbrido e assim por diante, a nossa civilização seguir em frente. E a tecnologia vai fazer com que isso seja tão real que a gente possa ser praticamente humanoides à frente. O que isso tem a ver com empresas? O que isso tem a ver com empreendedorismo? Veja bem, a visão do que pode vir no futuro é muito importante para a gente entender como a gente vive o presente. E por isso que eu digo, quando você tem uma empresa, você tem que ter colaboradores importantes com você, mas você também tem que ter a consciência de que nem tudo que parece é. E por isso que é aí que entra o caos. Está acontecendo um caos na minha empresa? Eu estou vendendo menos? As pessoas estão discutindo? Ou algum departamento importante? Você vê aí problemas grandes com grandes bancos, grandes corporações. O que está acontecendo? Aquele caos que está instalado é único e exclusivamente problema das pessoas que estão dirigindo aquela empresa. Agora, Elas não Albi, pensaram em tudo. essa questão de a gente relacionar
E aí eu queria que você trouxesse de uma forma didática como é que a gente consegue relacionar, porque em toda a sua fala eu observei uma palavra que ficou muito clara para mim, que é inovação, Uhum. né? Da ideia de a gente pegar aquele caos, concentrar nele, entender o que está acontecendo ali naquele momento, e aí a gente tem uma oportunidade que pode se converter em uma Exatamente isso. inovação, Exatamente né? isso. E, inclusive, eu lembrei agora, você falando, eu lembrei de um filme que eu assisti chamado O Menino que Descobriu o Vento. Uhum. Né? Já assistiu esse filme já? Uhum. E tem uma coisa que é interessante que ele fala assim, o pai dele fala, como é que isso aqui vai dar certo? Ele, não, porque eu sei de coisas que você não sabe, Exatamente. né? Por causa da escola, e aí o pai dele fica bravo, tal, aquela coisa, mas a pessoa que enxerga como esse caos tá desorganizado, ela sabe de coisas que outras não sabem. E aí tem a possibilidade de trazer uma inovação. E como a inovação, ela pode ser frutífera dentro desse caos. É porque o problema é que o cara que está querendo consertar o problema na empresa dele, ele acaba entrando dentro do caos para tentar consertar. Ele tem que ficar do lado de fora do caos. Ele tem que ficar do lado de fora, observar o que está ali e criar algo inovador, algo novo para fazer com que aquilo mude. Olha, muitas das empresas falam assim: ah, foram demitidos não sei quantos mil funcionários. Gente, às vezes uma decisão com relação àquilo, é claro, seguindo todas as regras trabalhistas, tudo certinho, tudo bonitinho, para aquela empresa é vital para ela continuar funcionando. Entende? Não estou dizendo para você que eu sou o cara que demite todo mundo, é isso. Não, mas a empresa, ela também é um organismo. Ela também vive momentos em que ela precisa se sustentar. E talvez, e que já aconteceu, quando há uma modificação, ou aqueles colaboradores vão para outra fábrica, ou vão para um outro momento. As pessoas, por exemplo, dizem que a inteligência artificial, a robótica, vai tirar emprego das pessoas. Não, não vai tirar emprego. Vai fazer coisas que não vão ser mais feitas. Preste atenção, está havendo uma diminuição de população no mundo. Se você for nos Estados Unidos hoje, está lá um montão de gente sendo deportada, essas pessoas que estão sendo deportadas, vai começar a cair a mão de obra que essas pessoas estavam trabalhando, estavam fazendo lá nos Estados Unidos, grandemente vai acontecer um outro problema. Vai começar a querer trazer de volta para que haja mais mão de obra, ou então diminuir ou aumentar salários para que aquele próprio povo possa fazer aquelas outras tarefas que eram feitas pelos imigrantes, que pessoas que vinham de países menos desenvolvidos ou menos abastados, etc., Países mais simples. mais simples e pudesse oferecer uma mão de obra para ali. Então, entenda o seguinte: toda ação tem uma reação. E a gente tem que entender que a solução está na inovação. Olhe e inove. O que é inovar? As pessoas pensam que inovar é algo tecnológico, é colocar um software novo de controle na empresa. É engraçado como está sempre ligado à tecnologia, né? Tecnologia. Inovação não é isso. A inovação também é isso. Mas ela não é só isso. Inovar é ter um horário de trabalho diferenciado, ter um ambiente de trabalho diferenciado para os colaboradores. Inovar é tratar. Muito importante isso. Ver como é que o gestor daquela equipe está tratando a equipe. E isso faz parte do trabalho do diretor. Isso faz parte do cara que está lá em cima. Porque se a pessoa diz assim, aquele time não está funcionando, demite o time todo. O problema às vezes não está nas 20 pessoas do time, mas está no líder Isso que mesmo. está administrando aquele time. E, de repente, está naquele líder, por quê? Porque ninguém deu atenção a ele, porque ninguém viu a saúde mental dele, ninguém viu a felicidade dele em casa ou não, ninguém viu se ele está sendo cuidado. Lembre-se, uma empresa, na realidade, ela é uma família. E se você não cuidar da família, o caos toma conta. E quando ele toma conta, você pode começar a se tocar. Opa! E você pode mudar tudo. Ou seja, esse momento pode ser o momento de oportunidade e o momento de usar de inovação para melhorar a vida e a condição da sua família e da sua empresa. Albi, eu deixei uma coisa de propósito marcada aqui, porque assim, eu tenho um roteiro aqui, porque você vai falar com pessoa inteligente, você tem que ter um roteiro, senão você se perde todo. Eu tô esperando a pessoa inteligente chegar aí, mas tô doido porque ela chega. Eu tento fazer uma piada e você chega com outra. Bom, eu queria entender, e tenho certeza que
colo- colocando os sapatos do outro, ou seja, colocando os óculos do outro para enxergar com a mesma ótica. Beleza, eu entendi que você falou que a maioria das pessoas que trabalham em empresas, seja qual cargo for, ela pode ter essa coisa de esquentar, 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 pegar para só depois funcionar depois de um tempo. Uhum. Então, uma pessoa que entra ali dentro do seu horário de trabalho às 7 horas, ela vai, digamos que ela vai começar a trabalhar às 11 até ela esquentar e aí o negócio pega fogo. Aham. Como a gente pode reverter essa situação e já chegar aquecido para que a gente possa entregar o máximo, para que a gente possa ser notado também e isso acabar encadeando uma série de evoluções. Isso é muito simples, porque você tem que entender por que a pessoa começa a aquecer às 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde. E isso é mais comum do que parece, né? É muito mais comum. Você tem que entender primeiro. E por quê? Porque somos seres humanos. A gente sai de casa ainda com os problemas de casa. A gente sai de casa ainda com as contas na cabeça que tem que ser pagas, ainda com os problemas familiares que tem que ser resolvidos. Quando a gente chega no trabalho, a nossa cabeça não está no trabalho, a nossa cabeça ainda está em casa, porque você saiu de casa. Como reverter isso? Tentando ajudar a pessoa a não ter tanto problema em casa. Ah, mas vem cá, você está dizendo então que as empresas têm que agora invadir a privacidade das pessoas para tentar consertar algo que ela não consegue fazer nem na própria empresa dela. Não é isso. É por isso que existe uma profissão fantástica, que são psicólogos. Por isso que a empresa precisa investir nesse tipo de coisa, porque a psicologia ela é uma das profissões mais bonitas e importantes que existe. Eu não sou psicólogo, mas eu admiro muito os psicólogos. Por quê? Porque eles tratam da saúde mental das pessoas. Então, no meu ponto de vista, você tem que começar a se preocupar. O que faz aquela pessoa chegar com esse problema? Porque se você conseguir chegar nessa solução, nesse problema efetivo que está a pessoa, você resolve esse problema de chegar e começar a aquecer mais tarde. Como é que você faz isso? Senta para conversar. Você não pode sentar para conversar e dizer assim, olha, vamos bater um papo, que eu acho que eu vou trocar você. Gente, se você trocar um colaborador, o novo que vai vir com vários problemas, vai demorar a entender como é que funciona aquela parte daquele departamento da tua empresa e você vai simplesmente trazer mais caos para a tua empresa. Existiu uma série de televisão agora bem recente que foi famosa no mundo inteiro, que é o Stranger Things, em que depois de vários anos, porque a série começou há muitos anos atrás, teve várias interrupções por causa de greves e por causa de pandemia e tal. Eu E acho que é até uma série vintage, né? Meio uma pegada vintage. Exatamente. Os Duff Brothers lá, eles fizeram, pegando mais ou menos a adolescência deles, falando sobre as coisas que aconteciam na década de 80. Foi mais ou menos baseado lá. Mas se você pega a série inteira, esses anos todos que ela ficou no ar, e agora o grande sucesso final, a última cena, eles falam exatamente sobre o caos. O caos bom e o caos ruim. E ali, se vocês pararem para assistir a última cena lá, aonde tem a formatura dos garotos, o tema de caos, ele explica para você exatamente que no caos vários problemas daquelas pessoas foram solucionados. Então, eu acredito que se você conseguir entender aquele teu colaborador e entender o gestor dele, porque às vezes o problema não está nem na casa do cara, tá? O problema está no líder dele. Ele chega no trabalho e por causa do líder, ele cruza os braços. E não às vezes por ter problemas em casa. E não às vezes por ter problemas pessoais. Então, é uma coisa que é multidisciplinar, você vai ter que ver vários pontos, né? Você tem que ver o gerente do cara, o cara que é o líder dele, você tem que ver a vida dele. Não é uma matemática, pelo amor de Deus. Isso não funciona assim. Agora, a gente tá partindo para o final desse nosso bate-papo. Infelizmente, tudo que é bom, a gente precisa marcar uma segunda edição, terceira edição, porque Vamos fazer isso. eu vejo muita coisa interessante aí. E qual conselho o Albi daria para uma pessoa que enxerga a carreira como fora do controle? Ah, mas veja bem que delícia. Quando a tua carreira está fora do controle, você tem ali uma evidência. O que significa isso? Pode não ser exatamente o que você queria fazer. 2, pode não ser
o que você sabe fazer de melhor. 3, você pode estar trabalhando com pessoas que fazem com que você faz o que faz de uma maneira ruim para você. E aí eu posso falar a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª, a 20ª razão. O que você tem que entender é o seguinte: primeiro você tem que estar satisfeito com o que você faz, porque nunca necessariamente, por exemplo, uma pessoa milionária é aquela pessoa que tem mais dinheiro. A pessoa que está mais satisfeita com o dinheiro que tem é muito mais rica do que aquela pessoa que tem muito dinheiro. Entende? Então, mas dinheiro compra felicidade. Não. O dinheiro te dá oportunidade de você estar em ambientes que te façam bem. E a partir dali, você pode estar em ambientes lindos e maravilhosos, mas infeliz, porque você traz isso na tua cabeça. Então, o meu conselho, eles são vários pontos, e aí a gente faz o segundo, terceiro, quarto podcast, mas eu dou o conselho final. Não é um manual, não é a verdade absoluta, não é um especialista, um psicólogo, um médico ou um cientista, mas é um Eu ia te cara falar agora, que viveu. para falar dele. Então, é um cara que viveu caos a sua vida inteira e começou a perceber que sempre quando eu encarava o caos de uma maneira positiva, ele virava oportunidade. E isso é para a sua vida particular. Se você tiver a oportunidade de ler o livro, você vai começar a perceber que não é um manual, que eu deixo ali a minha experiência, que no final eu digo assim: se vira, meu. Agora é contigo, a bola é contigo. Isso aqui não é um manual para te ensinar a fazer um crochê, a te ensinar a fazer uma sobremesa gostosa. Isso aqui é um teaser, é uma oportunidade para cutucar você, to poke you. É exatamente o que o Facebook colocava antigamente, é to poke you, para que você se mexa e transforme o caos da sua vida em uma oportunidade para mudar tudo, né? Eu vou falar para vocês que eu li esse livro aqui. Inclusive, depois, assim que eu terminei de ler, a gente chegou a trocar algumas ideias no Instagram, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro é que, indiretamente, você abomina a terceirização da culpa. Exato. Isso ficou muito claro para mim em todos os capítulos, mas é um livro muito interessante e se chama Caos, a Teoria. Não, Caos, a Teoria. Por que é caos a teoria e não é teoria do caos? Porque caos é a palavra principal, que é o que acontece na vida da gente, e a teoria a gente usa a teoria do caos para explicar que foi uma coisa incrível, mas eu não vou falar aqui sobre isso. Dá uma lida no livro. Não dá spoiler. Não vou dar. O início do livro, os primeiros capítulos, ele te conta direitinho e ele vai desde essa questão empresarial até o sucesso numa mesa de pôquer. E Albi, onde as pessoas encontram esse livro aqui, se elas quiserem adquirir? Olha, está no Brasil inteiro. A Buzz Editora é uma editora de ponta, uma editora que tem uma distribuição incrível. Você pode encontrar em qualquer livraria e na Amazon. Inclusive, a presidente da Amazon estava lá no dia que você foi lá do lançamento. Eu fui no lançamento. Foi um lançamento maravilhoso. Lá, ela levou um exemplar e eu acho que a coisa mais importante para vocês é pegar o físico na mão eu prefiro. E poder sempre estar. Não é coisa vintage, não. É questão mesmo de você sentir. É sinestésico. Antigamente eu tinha um preconceito com quem rabiscava livro, antigamente. Eu também. Só que aí depois eu fui vencido. E aí todos os meus livros agora parecem um caderno de criança, porque é tudo colorido. Exatamente. Então eu tenho uma cor para cada coisa. Então, por exemplo, apareceu uma coisa ali que eu achei interessante, eu tenho que estudar mais, é uma cor. Então eu já sei que aquela cor significa que eu tenho que estudar sobre aquele assunto. Exatamente. Então meus livros é tudo rabiscado. Então quem pegar ou passa raiva ou vai gostar porque já tá pronto. Exatamente. É o que tá acontecendo comigo, exatamente a mesma coisa. E eu queria falar só uma questão final. Manda. Porque você falou sobre óculos, sobre aquilo. Então, uma das coisas que vocês vão ver no livro e que vocês vão ver na maioria das coisas que eu escrevo, que apresento, é a utilização do óculos escuro. Por quê? Não é a questão de você se esconder ou você tampar e tentar evitar ver o que você está vendo, mas é porque as pessoas estão vendo as outras pessoas com óculos escuros para simplesmente ver o que elas querem ver e não exatamente o que as pessoas são. Então, isso aqui na realidade é o que se fala sobre os hackers nos anos 90. Isso aqui é um manifesto. Entenda isso como manifesto. Em todas as minhas palestras ou em todas as minhas apresentações nos livros, sempre vai ter o Wayfarer como um símbolo para que você lembre que caos
só é desordem se você não entender as regras do jogo. Muito bom, muito bom. E, Albi, uma última informação. Para quem ainda não te conhece, não te segue, como é que te encontra nas redes sociais? Olha, Albi Insta. Albi.insta. Vai lá que você tem tudo. Lá a gente tem a Charles de Oliveira, lá a gente tem a Iane, lá a gente tem a Larissa Terada, lá a gente tem a nossa equipe inteira trazendo para mim tudo que vocês querem saber, perguntar. O próprio livro, ele avisa aqui, se você for ver no final do livro, ele tem aqui toda a maneira de você se comunicar comigo. E em cada página você tem lá @albi.insta para Olha, você entrar em contato. A gente é já fez verdade. isso de propósito. Tá com dúvida, tá querendo saber? Lembre-se, eu vou te falar sobre a minha experiência e você vai adaptar na sua vida. Agora entenda que caos veio desde Deus até a gente. E pra gente encerrar, a gente tem um mantra aqui, e eu tô vendo todo o pessoal aqui que veio junto com o Albi. A gente brinca aqui, diz que existe ditado popular, diz casa de ferreiro, espeto é de pau. Aham. E a gente acredita que não, que casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. De ferro, é E esse verdade. pessoal aí, eles aquecem depois das 11 ou já chega aquecido cedo? Olha, o incrível desse pessoal é que eles nunca desaquecem. Pelo seguinte, eu respeito muito a minha equipe, eu sempre falo assim, pessoal, olha só, as ideias vêm na minha cabeça a qualquer hora e eu mando para vocês, mas por favor, não significa que tem que me responder, não significa que tem que abrir o Insta ou abrir o WhatsApp ou se lembrar de mim naquele momento, mas é porque eu coloco aquilo ali como os lembretes para vocês. Meu amigo, a qualquer hora estão me respondendo, qualquer hora. E não é porque, tipo assim, eles precisam fazer isso. Não. Ontem mesmo eu conversei com uma das minhas colaboradoras e disse para ela assim: olha, você está com problemas aí, então faz o seguinte, resolve seus problemas, me diz o que você precisa, eu vou estar junto com você. Não, não, você faz mais do que você precisa para nos ajudar e tal. E aquilo me bateu. Eu disse assim: não, não, eu quero fazer mais porque eu não acho que eu estou fazendo o suficiente, porque eu quero que elas tenham a tranquilidade de viver a vida delas da melhor maneira para que elas me entreguem o melhor. Minha família são elas e a minha vida é feita de mulheres. Desde a Você é minha tipo o mãe, malvado favorito delas. Deve estar totalmente. escrito na agenda delas ali, meu malvado favorito. Totalmente isso, totalmente isso. E até pareço um pouquinho com ele, né? E na realidade, o que eu faço é fazer com que elas tenham a tranquilidade total para que possam contar comigo e vice-versa. Então, quando o jogo vira jogo de bumerangue, Uhum. ele vai e volta. Agora, quando ele vira, tipo assim, um martelo ou uma faca, ela vai e não volta. E mata quem está do outro lado. Que bom, não podíamos terminar. Melhor que isso, Albi, quero te agradecer a disponibilidade de vir aqui, Foi um trazer prazer. o seu conteúdo, conhecer um pouquinho mais sobre você e sobre essa jornada. E a você, que nos acompanha sempre, saiba que essa é uma iniciativa da Motive Ação Palestras e o nosso objetivo ele é único e é claro. É expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. E a gente só pode fazer isso, é claro, desenvolvendo aquilo que é mais importante na nossa vida. Pilar emocional, pilar social, o pilar intelectual e, é claro, consequentemente, a gente desenvolve outros pilares que também são importantes. Muito obrigado a você e a gente se encontra no próximo episódio.